Olá, boa noite. A polêmica decisão de permitir passageiros em pé nos ônibus do Transcol. Especialistas criticam a medida, principalmente no momento em que o número de casos de Covid dispararam. Quem utiliza os coletivos reclama que tem muita gente sem máscara. Pandemia e ônibus, uma combinação nada agradável. Nos horários de pico, então, só anda cheio. É o oposto da orientação de não aglomerar por conta do coronavírus. Máscara, então, tem gente que nem usa mais. Tá complicado, né, Dayana? E quando a gente vai falar, a gente tão errado ainda. No auge da pandemia, que ainda não acabou, tanto que estamos vivendo uma quarta onda, regras de funcionamento dos coletivos e terminais foram criadas. A famosa portaria. Um dos pontos falava que os ônibus só podiam deixar os terminais com passageiros sentados. Agora, com uma atualização, tá liberado sair com gente em pé. Só que na prática isso sempre aconteceu. Sempre teve, sempre foi em pé as pessoas. A superlotação é uma realidade de quem depende do único meio de transporte público no estado. Para evitar ficar em pé e amassada em meio a tanta gente, a dona Damiana espera. Primeiro que a passagem é muito cara, né? E a gente às vezes tem que viajar meia hora em pé, 40 minutos, até uma hora. Prefiro esperar 2, 3 ônibus passar para ir embora. Outro ponto que chama atenção, vai haver redução de coletivos? É porque 3 pontos que falam da utilização de veículos extras, exatamente para evitar aglomeração de passageiros em um único coletivo e até mesmo nas filas dos terminais, esses pontos foram excluídos nessa atualização do texto que fala do funcionamento dos ônibus durante a pandemia aqui na região da Grande Vitória, na região metropolitana. Com essa dúvida, nós entramos em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do estado, que respondeu que no texto não há menção nem de aumento, nem de redução da frota dos coletivos. As mudanças foram feitas motivadas pelo avanço da cobertura vacinal por aqui e também teve como base a flexibilização das medidas de distanciamento e também o retorno das atividades comerciais, sociais, educativas. Bom, com relação à vacina, segundo o governo do estado, até agora, mais de 2.800.000 capixabas estão com o esquema completo. Isso representa aí mais de 80% da população. Só que mais de 324 mil pessoas estão com as vacinas atrasadas. O esquema está todo bagunçado. Quando o assunto é o retorno das atividades comerciais, atualmente 5 municípios aparecem em amarelo no mapa de risco. Isso representa mais restrições. Bares e restaurantes, por exemplo, só podem funcionar até às 10 da noite, de segunda a sábado, e aos domingos até às 4 da tarde. E as mudanças aí com relação aos coletivos acontecem no mês que nem acabou e já é o que mais registrou casos positivos de Covid. São mais de 120 mil confirmados. Isso mesmo, só em janeiro. As mudanças acabam indo na contramão do cenário pandêmico no estado. A especialista garante que passageiro em pé é risco maior e o ideal seria mais coletivos rodando, mais opção para todo mundo ir sentado. Em pé não tem condições de você ficar 1 metro, 1,5 metro de distância dentro de um ônibus, né? Então, infelizmente, não era o correto. O correto seria realmente botar mais disposição de mais ônibus, né? E ter horários, né, variáveis, de jeito que as pessoas pudessem andar nos ônibus, mas sem ter esse acúmulo de pessoas dentro dele no mesmo horário, né? Isso seria o mundo ideal, né, doutora? Mas, diante do real, aí a gente tem que fazer a nossa parte. Reforçar o que aprendemos e colocamos em prática desde 2020, inclusive cobrindo o nariz e o queixo. É importante que a máscara esteja protegendo nariz e boca, esteja bem vedada na lateral, para que evite que qualquer tipo de respiração possa vir contaminar as pessoas que estejam ao lado. Enquanto isso, é seguir tentando ter uma boa viagem todos os dias. Tá difícil, né? Olha, gente, o estado teve mais um recorde de casos registrados de coronavírus. Foram 18.202. 11 mortes pela doença foram confirmadas. Desde o início da pandemia, mais de 13.400 pessoas perderam a vida pela Covid. Quase 779 mil casos da doença foram confirmados no Espírito Santo. E teve mudança no horário de testagem nos terminais. Em Laranjeiras, a partir de hoje, os exames passaram a ser feitos de 7 da manhã às 7 da noite. Isso de segunda a sexta. Ao sábado será até 1 da tarde.
No terminal de Itaparica, em Vila Velha, 250 fichas serão distribuídas às 7 da manhã e outras 250 à 1 da tarde. Isso começa a valer amanhã. Vamos mudar de assunto agora. A tarde foi muito violenta aqui na Grande Vitória. Pelo menos 4 pessoas foram mortas, isso em menos de 1 hora. Outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança. O repórter Yuri Demuner tem os detalhes ao vivo pra gente desses casos. Boa noite, Yuri. Pesado, hein? Pesado, Isabela. Uma boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Realmente uma tarde extremamente violenta aqui na Grande Vitória. Vamos começar falando pela capital, no bairro Gurijica. Não foi um assassinato, mas as vítimas são uma mulher e uma menina, uma criança de 12 anos de idade. Elas foram baleadas nas mãos. A gente tem um vídeo aí passando dessas meninas, né, dessa mulher e dessa menina esperando pelo socorro em um estabelecimento. Elas foram socorridas depois para um hospital e onde receberam esses atendimentos. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e que ninguém foi preso. Vamos aos homicídios que, como você disse, aconteceu no intervalo aí entre 1 e 2 horas da tarde. Todos esses 4 homicídios, a maioria foi em Cariacica, no bairro Graúna. As vítimas foram um homem e um jovem de 19 anos. Testemunhas contaram que escutaram mais de 10 tiros. O homem foi baleado e morreu no meio da rua. Já o rapaz também foi baleado, mas foi socorrido com vida por populares para o PA do Trevo de Alto Laje. No bairro Bubu, a vítima foi um homem de 47 anos de idade. Também foi morto no meio da rua. Moradores contaram para a PM que tudo aconteceu da seguinte forma. Esse bandido chegou de moto ali no portão da casa da vítima, chamou ele, pediu um copo d'água. Assim que ele foi virar de costas para entrar na casa para pegar esse copo d'água, o bandido atirou e acabou matando ele ali na entrada da residência. Ninguém ainda foi preso e também a gente não sabe, a polícia não informou o motivo que pode ter provocado esse crime. Em Jardim Carapina, na Serra, a vítima também é um homem que também morreu no meio da rua. A única coisa que se sabe desse caso é que os bandidos chegaram de carro já para executar essa vítima que era alvo deles mesmo. E no bairro Universal, em Viana, a vítima também foi um homem que foi encontrado dentro de um carro. Ele já estava morto ali quando a polícia chegou e os militares encontraram com ele uma arma de fogo, munição, também uma touca ninja. Segundo testemunhas, o carro e a moto passaram atirando e efetuando os disparos contra esse rapaz que acabou sendo morto. O carro não tinha restrição, tá, Isabela? São essas informações, infelizmente, uma tarde extremamente violenta aqui na Grande Vitória. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Yuri. Muito trabalho para a polícia agora também para descobrir, né, ter informações sobre todos esses crimes. Obrigada. Olha, gente, violência também pela manhã. Em Vitória, um homem foi socorrido com os braços e as costelas quebradas após ser espancado. O crime aconteceu no bairro Andorinhas. O homem de 35 anos contou para a polícia que foi agredido por criminosos ao tentar ajudar uma pessoa que estaria sendo assaltada. Ele foi encontrado inconsciente no meio da rua com várias lesões pelo corpo. Este homem foi socorrido pelo SAMU, levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Em Vila Velha, 2 mulheres foram rendidas quando estavam em uma calçada. Os bandidos chegaram em um Fiat Uno, inclusive os bandidos são um casal, olha só eles chegando aí, ó. Inclusive tem uma mulher, uma das criminosas, né? Uma das vítimas acaba reagindo e os moradores, a nossa equipe foi até o local, os moradores falaram que Santo Inês não tá mais tranquilo, não. Reparem no vídeo, as 2 mulheres estão sentadas bem tranquilas na calçada. De repente surge um carro em alta velocidade na rua. Desce do veículo 2 jovens, um homem e uma mulher. O rapaz está com uma faca na mão e tira o relógio de uma delas. A outra dá um empurrão na jovem. Logo em seguida, voltam para o carro e saem do local. A Luciane e a Maria Isabel tomaram um maior susto. Antes de serem abordadas, acharam até que fosse uma briga de casal. E a gente pensou que era briga de casal. E ela veio pra cima de mim, só que ela falou, perdeu. Eu falei, perdi nada. Já saiu do carro com a faca me pedindo o celular. Eu não tenho. Aí eu peguei e foi só tirando meu celular, meu relógio. Na hora eu não soube nem o que fazer. Essa foi a 2ª vez em menos de um mês que a Maria Isabel sofre com a violência no bairro de Santo Inês. A primeira vez foi com o revólver no portão querendo meu celular, entendeu? Aí eu consegui correr pra dentro. Menos de um mês aconteceu 2 assaltos comigo. As amigas já tinham costume de sentar aqui na calçada e conversar. O bairro é conhecido por ser muito tranquilo e residencial.
e os bandidos têm aproveitado dessa tranquilidade para agir aqui na região. Enquanto a gente gravava a matéria, a Terezinha relatou que tinha acabado de presenciar um assalto e que provavelmente se tratava do mesmo casal de criminosos. Ali depois do cemitério é um casal de jovem, ela tem um cabelo preto, meio liso até aqui, e ele também jovem. Então eles, quando passa, principalmente senhora, ele salta rápido, pega a bolsa e sai correndo. Ainda em Santo Inês, na mesma rua onde as duas mulheres foram rendidas, mais um roubo. Está vendo esse homem que passa de moto? Na verdade, ele é um criminoso. O vídeo mostra ele sentado em um comércio na rua. Logo em seguida, o rapaz levanta e vai em direção a um galpão. Pouco tempo depois, foge do local com um veículo. O crime aconteceu em outubro, mas ainda preocupa a população. Estou com medo de ficar, até porque é uma rua onde tem vários moradores que são idosos e não tem mais paz. Um calor que é em Vitória, você não pode ficar sentada na calçada para tomar um ar, porque eles chegam do nada. Depois do crime na rua, as amigas perderam um lazer que tanto gostavam, uma simples conversa na calçada. Aqui nós moramos muitos anos, mais de 50 anos. Poxa, a gente está sentindo que a gente estão querendo tirar a gente daqui, do nosso lugar. Pois é. A Polícia Militar diz que faz sim o policiamento na região, todos os dias inclusive, mas pediu para que a liderança comunitária estreite o relacionamento com o comando da companhia do bairro. 3 pessoas foram presas suspeitas de amarrar, enforcar e roubar o carro de 2 vítimas em Ibiraçu. As vítimas são 2 homens, estavam nesse veículo vermelho quando conheceram 5 suspeitos em uma lanchonete. Todos seguiram para uma região do interior, onde foram induzidos a beber. Um dos homens foi amarrado com as mãos para trás e enforcado. Ao perceber a ação, a outra vítima também foi rendida e teve os objetos roubados. Os 2 homens, então, foram colocados no banco de trás do carro, abandonados na zona rural do município. Ao denunciar na delegacia, a polícia conseguiu, então, recuperar o veículo, só que lá em Ipatinga, em Minas Gerais. Entre os 3 suspeitos presos estão 2 mulheres. O terceiro preso é um homem, tem 27 anos. Detalhe, ele tentou se esconder da polícia atrás de uma bicicleta durante a chegada da viatura. Todos os suspeitos foram levados para o presídio. Este homem que aparece aqui no LED é o suspeito de matar uma mulher em uma kitnet em Vila Velha. Ele foi preso no bairro Alvorada, mesmo local onde o crime aconteceu. Diego Gonçalves dos Santos, de 31 anos, foi preso nesta terça-feira por policiais civis em Alvorada, Vila Velha, mesmo bairro onde no sábado, segundo a polícia, ele assassinou uma mulher por asfixia dentro de uma kitnet. Ele conheceu a vítima na sexta-feira mesmo, usando crack na rua. Trouxe a vítima para dentro de casa, onde eles mantiveram relações amorosas. Quando a vítima foi embora, ele achou que tinha sido furtado, que ela teria furtado seus pertences para comprar pedras de crack. Ele atraiu a vítima de novo, eles discutiram ali e ele acabou aplicando um mata-leão, né? Um estrangulamento mata-leão nela até que ela morresse. Esse não é o primeiro crime que Diego comete. Em 2015, ele foi acusado de assassinar um homem em Aribiri. Chegou a ficar preso, mas acabou sendo liberado. Desde então, ele responde ao processo em liberdade. O histórico de utilização de entorpecentes, de crack e tudo mais, tomara que ele fique preso por um bom tempo. O corpo da mulher assassinada continua sem identificação no Departamento Médico Legal em Vitória. Nós sabemos que o apelido dela é Baiana, é uma pessoa também que ficava em situação de rua. 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em Cariacica. O ataque aconteceu no bairro Vila Oásis. Um adolescente de 16 anos foi atingido na perna. Ele estava com um jovem de 22 anos que correu, mas acabou quebrando o pé. As vítimas foram socorridas por 2 homens, por 2 homens que passaram de moto atirando. Os moradores ouviram pelo menos 10 tiros. Os feridos foram socorridos por familiares. Segundo a PM, o adolescente tem passagens por tráfico de drogas e chegou a ser apreendido em novembro do ano passado. Cuidado com os golpes dentro do banco. O mestre de obras perdeu R$7 mil. Como evitar o crime? Nós te contamos já em instantes.
Um homem morreu afogado na Praia da Costa, em Vila Velha. Foi na região da Praia da Sereia. Essas imagens foram feitas no momento em que a vítima era resgatada. A Prefeitura de Vila Velha diz que os guarda-vidas viram quando a vítima entrou na água. O homem mergulhou e não retornou mais para a superfície. Neste momento, os guarda-vidas entraram no mar para tentar resgatá-lo. Inclusive, uma equipe do SAMU esteve no local, mas infelizmente o homem não resistiu. Agora um alerta para quem tem idoso da família e precisa usar o caixa eletrônico. Não aceite a ajuda de estranhos na hora de sacar dinheiro, viu? Um senhor de 72 anos perdeu R$7 mil vítima de um golpista. Uma advogada afirma que o banco pode ser responsabilizado. Os saques somam mais de R$7 mil. Bom mesmo é se todo esse dinheiro fosse para o bolso certo. O dono, esse mestre de obras de 72 anos, mas infelizmente ele caiu em um golpe. O idoso foi até um caixa eletrônico sacar um dinheiro, mas o cartão ficou agarrado na máquina. Foi aí que o golpista ofereceu ajuda e se aproveitou da situação. Não tinha como puxar. Tinha um negócio agarrado embaixo. Não tinha como puxar. Aí eu pensei, pô, e agora? Aí você pediu ajuda, que diz a situação que você vai sacar e o cartão sai. Aí eu falei, olha, digitei essa aí, pessoal, é o seguinte, vai ter que esperar aí até amanhã para você conseguir tirar o cartão. Após o ocorrido, o mestre de obras ligou para o filho para pedir ajuda. Quando retornou, já era tarde demais. O golpista foi embora com o cartão e a senha. Ele tem que ficar esperto, né? Ficar esperto porque está cheio de golpista, né? Eu sabia que tinha golpe, mas eu não estava bem. A pressão estava boa. Dia e noite, é aí que está o perigo das agências bancárias. Isso porque os criminosos esperam encerrar o horário comercial para aplicar esse tipo de golpe, com a agência sem funcionários e bem menos movimentada. E quando esse crime acontece lá dentro, o banco pode ser responsabilizado. O banco ele responde pela falha na prestação de serviço. E ele pode ter uma responsabilização que nós falamos ser objetiva. Ele pode não ter dado causa, ele não pode ter sido colocado diretamente o dispositivo, né, no caixa eletrônico, mas a partir do momento em que uma pessoa tem acesso ao caixa eletrônico, coloca um dispositivo, acaba induzindo o consumidor ao erro, acaba induzindo o consumidor a ser uma vítima de uma prática dessa. Se você foi vítima de um crime como esse, precisa tomar 2 atitudes logo em seguida. A primeira coisa que ela precisa fazer é procurar o banco e informar o que aconteceu, pedir, solicitar as gravações para poder identificar o autor, né, o estelionatário, e depois registrar um boletim de ocorrência. Mas o melhor mesmo é não passar por essa dor de cabeça, né? Por isso, fique atento às orientações do especialista. As pessoas não devem aceitar auxílio de estranhos. Principalmente idosos, pessoas de maior idade, estão indo para agências bancárias fora do horário de expediente, né, período noturno, então aos finais de semana, e os criminosos estão ali, os estelionatários estão ali aguardando essas vítimas, essas pessoas que são mais vulneráveis. Para a vítima, além do prejuízo, fica a revolta de ter caído num golpe, ainda mais dentro de um banco, que segundo ele deveria ser um lugar seguro. Com a câmera lá ligada, e deixar uma pessoa lá dando esse golpe dentro do banco, dentro da caixa. Pode ter enganado mais gente, né? Foi enganado mais gente. Pois é. Olha, a Caixa esclarece que o cliente fez o registro da contestação de saque na agência e foi orientado a aguardar a finalização do processo de análise. Como há uma lei de sigilo bancário, as informações sobre as operações financeiras serão repassadas exclusivamente aos clientes. Homens que assaltavam motoristas na Ilha do Príncipe usando máscaras do Pânico e da série La Casa de Papel são presos. No total, 4 homens foram detidos, 2 deles usavam essas máscaras, do Pânico e também da série. Foram apreendidos ainda armas, uma caixa com várias drogas. A polícia contou com agentes em viaturas descaracterizadas e também um drone que monitorava tudo em tempo real. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e já foram encaminhados ao presídio. A seguir, depois do calorão, o fim de semana será de chuva no Espírito Santo? Os detalhes já já. Após o calorão, o último final de semana de janeiro no Espírito Santo será de chuva e o tempo instável já começou.
Amanhã, quinta-feira, pode chover rápido no início do dia aqui na Grande Vitória e também na parte norte do estado. O sol aparece entre nuvens. Mesmo com a chuva, gente, as temperaturas continuam altas, viu? Máxima de 33 graus no sul e 31 graus aqui na Grande Vitória. A previsão é do Incapé, então esse tempo instável com pancadas de chuva vai até domingo, viu? Gente, fica por aqui. Uma boa noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã.